que todos vocês estejam bem. Estou mais uma vez aqui para mais uma videoaula de geografia, certo? Todo mundo que está vindo em horários específicos aqui na Escola Engenho está tomando os devidos cuidados, né? Lavando a mão, usando álcool em gel e também usando as máscaras. Mas agora, para fazer a gravação da aula, eu vou tirar, só para que melhore a voz e a gravação aí para vocês, certo? Então, pessoal, eu imagino que vocês estejam às vezes um pouco cansado, às vezes um pouco entediados, às vezes felizes, né, por poder ficar em casa, por poder dormir até um pouquinho mais tarde. Queria falar aqui todas essas emoções que vocês devem estar passando em vários momentos do mesmo dia ou em vários dias desse momento que a gente está vivendo. Ela é sentida por todo mundo, né? Então é um momento que todo mundo está sentindo e passando e aprendendo a lidar com suas emoções, né? Então eu espero que vocês estejam conscientes disso, estejam conscientes também de que em breve isso vai passar e em breve a gente vai estar aqui junto com as aulas. E o que é mais legal, né, com os nossos colegas de sala, tá? Bem, para a aula de hoje eu preparei um assunto que na verdade a gente já teve contato no 8º ano, certo? Eu estou aqui abordando mais uma vez esse tema porque o livro didático ele indica esse tema para nós, ele faz uma linha de pensamento, né? E eu não gostaria de quebrar essa linha de pensamento, então de uma maneira mais rápida eu vou abordar novamente esse tema durante esse ano que vocês estão no 9º ano, porque sempre tem alguma dúvida que fica, sempre tem algum detalhe, alguma falta de compreensão, certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Revolução Industrial, que na verdade não deixa de ser uma evolução industrial, certo? Antes de mais nada, antes de partir aqui para as anotações, né, esse grande resumão, esse grande esquema que eu fiz no quadro, eu gostaria só de relembrar com vocês aquele vídeo História das Coisas, né? No vídeo, muitas vezes, quando se falam das grandes corporações, aparece a imagem da fábrica, aparece a imagem da indústria. Mas vocês sabem, a gente sabe que nem sempre teve indústria, né? Antes existia o trabalho artesanal, certo? E ainda hoje existe o trabalho artesanal, né? Tanto que vocês podem ir até uma feira ou podem comprar da vizinha, por exemplo, as máscaras que hoje são obrigatórias, né? Máscaras que sejam artesanais, que não passaram por um processo industrial como essa aqui no caso, né? Essa aqui é uma máscara que segue inclusive recomendações do Ministério da Saúde, passa pelo Inmetro, que é o instituto que regula cada detalhe aqui dessa máscara, tá legal? Então, a gente continua tendo acesso a esse trabalho artesanal. E o que se usa nesse trabalho artesanal, ou como é que é o artesanato, o trabalho de artesanato? É um trabalho que uma pessoa, um pequeno grupo de pessoas desenvolve, certo? Do começo ao fim. Essa pessoa, ela sabe todos os processos, ela sabe desde a matéria-prima até o final, até com a mercadoria pronta, o passo a passo, como se desenrolou, certo? Esse grupo de pessoas, ou essa pessoa, né, esse artesão, essa artesã, eles não utilizam máquinas e sim pequenas ferramentas, certo? Então, essas são as características de um artesanato, de um trabalho artesanal, tá? Muito comum, né, ao longo da Idade Média, certo? A partir do século XV, mais ou menos, começam a surgir as manufaturas. E qual é a diferença do trabalho artesanal para as manufaturas, tá?
A única diferença, na verdade, é que esse trabalho agora ele vai começar a ser dividido. Lembram ano passado, quando eu dividi por fileiras, certo? O primeiro grupo ia riscar o modelo de um estojo, né? O segundo grupo iria pegar esse risco e iria cortar. O terceiro grupo iria, com uma agulha, com uma linha, né, fazer a costura desse estojo, né? E ao final, a última fileira iria fiscalizar. Então, esse processo, ele acaba sendo um processo de manufatura. Essa é a única característica diferente do artesanato, certo? Porque a manufatura também é feita por um grupo pequeno de pessoas, no caso, né? E também não utiliza máquinas, apenas algumas ferramentas, certo? Daí a gente sabe que a produtividade é baixa. Daí a gente sabe, consequentemente, que o tempo de trabalho para se fazer uma mercadoria, ele é muito maior quando a gente compara, no caso, as indústrias, tá? Com relação à primeira revolução industrial, o que vocês precisam saber? Gente, imagina a situação, né? Estamos saindo do modo de produção feudal, do feudalismo, certo? E as pessoas começam a ir para a cidade. Por quê? Porque elas sabem que a indústria está nascendo, está evoluindo, tá? Com o passar do século XVIII, tá? É um processo, tá, gente? A gente anota fim justamente porque ele vai melhorando, ele vai se transformando ao longo de anos, ao longo de décadas. Legal? Então, no final do século XVIII, já começa essa migração, então, do campo para a cidade, ou seja, o êxodo rural, tá certo? Para que essas pessoas comecem a manipular as primeiras máquinas, as máquinas a vapor. Esse vapor, tá? Ele era da água fervida, que tinha como fonte de energia, esse raio aqui de energia, tá? Significa fonte de energia, o carvão mineral, tá? Onde que aconteceu isso? No Reino Unido, mais propriamente na Inglaterra. Por que lá? Por causa das minas de carvão mineral que existiam lá, certo? Por causa, inclusive, da criação de ovelhas que davam as lãs para o desenvolvimento da indústria têxtil, que foi a primeira indústria a se desenvolver, certo? Então, as pessoas passam a trabalhar ao longo de um dia inteiro, cerca de 12 horas a jornada de trabalho, certo? Vários tipos de pessoas, né? Homens, mulheres, adultos e crianças, eles passam a deixar suas casas e migrar para o trabalho, né? Lembrem que nesse meio do caminho já tem um meio de transporte para que eles possam se movimentar, legal? E eles passam também a ter um cansaço, uma exaustão corporal muito grande, certo? Tudo bem que antes essas roupas que eles vestiam, né, eram feitas por pequenas ferramentas, né, tinham as fiadeiras, certo? E os teares manuais onde entrelaçavam esses fios e faziam as roupas, no caso, né, onde fazia o tecido para consequentemente ser costurado e fazer as roupas, né? Mas isso se fazia em casa. Cada um tinha essas ferramentas na sua casa, no seu vilarejo. E daí agora todo mundo sai das suas casas e vai até uma fábrica, vai até uma indústria para trabalhar todos juntos, tá? Lembrem que desse momento também não tinha muita escolarização, né? As pessoas não frequentavam a escola, as pessoas simplesmente trabalhavam o dia inteiro, certo? No final do século XIX, ou seja, quase um século depois, a gente tem a segunda revolução industrial, uma evolução, tá? Onde muda o tipo da fonte de energia, a gente começa a usar o petróleo, né? Ou a eletricidade, começam a surgir os motores à explosão. Um grande símbolo da segunda revolução industrial com relação ao tipo de indústria, tá? São os carros, certo? E a química, a indústria química e a indústria siderúrgica que passa a surgir, certo? A
ainda no final do século XIX, né, tomam-se vários outros países da Europa, as indústrias, então elas se espalham. E um detalhe, elas se espalham ainda aqui, ó, nesse momento da primeira Revolução Industrial, porque há uma expansão muito grande das ferrovias. Então imaginem agora, né, essa transformação do espaço geográfico. As pessoas começam a trabalhar construindo estradas de ferro. Esse carvão mineral, ele também vai ser a fonte de energia para os trens levarem matéria-prima, levarem mercadorias, levarem pessoas para tudo quanto é canto da Europa, tá? Voltando para cá, então, a segunda Revolução Industrial, ela expande para vários outros países da Europa, legal? Chega na Ásia, principalmente no Japão, e chega na América, nos Estados Unidos, tá? Lá no século XX, a gente já consegue perceber que essa industrialização, ela chega na América Latina, inclusive no Brasil, em 1930, tá? E no século XX também, no continente africano, na Nigéria, na África do Sul, tá? E em demais países do continente asiático e Oceania. Legal? Deixa eu ver se tem mais alguma anotação aqui que eu esqueci de fazer. Esqueci de falar, na verdade, né? Tá. O que surge e o que é muito interessante fazer uma pontuação aqui na segunda Revolução Industrial, que é o fim do século XIX, né? E século XX. Surge a necessidade de se produzirem as propagandas, a se despertar o desejo de comprar, né? Porque eles precisavam de mercado consumidor, eles precisavam da pessoa que saía da sua casa e ia até o comércio para gastar o seu dinheiro que ganhava lá nas fábricas, né? Lá nas indústrias, comprando aquilo que era oferecido, tá? Então surge aqui o mercado consumidor, uma sociedade que passa a consumir, certo? E a gente sabe que todo o consumo, toda a indústria de publicidade e propaganda, ela também trabalha muito com a imagem, né? Do que você tem, do que você veste, do tipo de carro que você anda, né? Então, não era aceitável o dono da indústria, ter o mesmo tipo de carro do que um operário. Então, por isso que surgiam, né? Por isso que havia uma variedade muito grande de carros, os tipos de carro, certo? Porque é claro que quem tinha um poder aquisitivo maior queria estar sempre mostrando, né, que tinha mais poder, e uma maneira de mostrar era por intermédio dos carros ou das roupas e tudo mais que a gente ainda vê hoje, tá? Quero destacar o que da terceira Revolução Industrial, pessoal? Quero destacar o período pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Mais especificamente 1970, tá? Fonte de energia variada. A gente sabe que hoje a gente pode ter energia elétrica a partir do sol, a partir do vento, a partir de marés, né? Enfim, da água pelas hidrelétricas e tudo mais, certo? Acontece em vários países, mas principalmente aqueles desenvolvidos, tá? E o tipo de indústria é a indústria eletrônica, a indústria robótica. Acontece uma informatização. Lembra que a gente já falou, inclusive esse ano, os bancos, eles começam a ser informatizados, né? A gente começa a ter acesso à internet, tá? A terceira Revolução Industrial, essa evolução da indústria, ela também é chamada de meio técnico-científico informacional, ou a Revolução Técnico-Científica Informacional, né? Porque a técnica muda, certo? Lembrem, façam uma relação, tá? Da técnica utilizada lá do artesão, por exemplo, né? Agora para a técnica utilizada, por exemplo, para fazer um robô, para fazer uma grande máquina ou uma mudança genética numa semente de soja, por exemplo. A técnica é diferente, né? Você tem muito mais ciência envolvida agora nesse processo da terceira Revolução Industrial,
Legal? Eu quero fechar aqui falando que sim, vocês devem estar pensando aí, poxa, eu já vi isso aí ano passado e esse ano também, de uma certa forma, a gente já viu. Quando que a gente viu isso aqui, pessoal? Quando a gente falou das fases do capitalismo, tá? Aqui começa o modo de produção capitalista e cada fase vai estar mais ou menos relacionada com as fases da Revolução Industrial, certo? Para finalizar, pessoal, o que eu quero falar? Trabalhadores. Corrigindo, né? O que estava no quadro. Trabalhadores. Isso. Dessa condição de trabalho, né? Eu falei um pouquinho aqui, mas eu quero só fazer uma relação com aquilo que a gente já viu esse ano. No começo desse ano eu li um trechinho do livro Capital para as crianças, né? E vocês perceberam que o Frederico, ele fez uma manifestação juntamente com os demais operários, lembram disso? Porque o par de meias tinha um valor muito diferenciado lá no final, lá na feira, quando ele foi comprar, né? Daquele valor que ele recebia por hora trabalhada. Lembra disso? Então, e caiu uma questão, né? Eu cobrei de vocês uma questão na prova em dupla que vocês fizeram e que a maioria foi bem, tá? Já corrigi isso. Quando vocês retornarem para a escola, vocês vão ter acesso a esses conceitos de vocês. Nessa prova em dupla eu perguntei, né? O que eles exigiam e quais foram as conquistas dos trabalhadores, né? E daí muitos de vocês, a grande maioria, falou que a conquista foi um melhor salário, uma melhor valorização da hora de trabalho, tá? Mas atenção, gente, não é apenas o valor da hora de trabalho ou a melhora de salário, tá? Que os trabalhadores, de uma forma geral, lutavam e ainda lutam. Ainda hoje, quando a gente vê todos os processos de greve, pode ser de professor, de enfermeiro, de motorista, de cobrador de ônibus, muitos deles eles querem melhor condição de trabalho. Eles querem diminuir o tempo de vida deles para o trabalho, certo? Então, muitas das exigências de greve são, por exemplo, a previdência deles, né? Como é que quando é que eles vão se aposentar, por exemplo, né? Então, várias são as causas das greves ainda hoje, tá? Não apenas o valor do salário, não apenas o aumento do salário, tá? E esse é um processo, tá? Dessa condição dos trabalhadores que veio daqui, tá? Só pegando esse recorte, né? Eu não fui mais lá para trás, mas enfim, não entrei na questão do trabalho do senhor feudal, né? Do feudalismo, de toda essa relação desse modo de produção, né? Mas daqui até hoje, tá? A gente, de modo geral, luta por melhores condições de trabalho, que inclui também o aumento de salário, mas não apenas, tá? Pessoal, por hoje é isso, tá? Essa é a videoaula, ela vai finalizar aqui, apenas recapitulando, apenas falando de alguns detalhes, né? E tentando fazer com que vocês compreendam um pouco mais sobre esse processo de evolução, de revolução da indústria, certo? Obrigada!